nós vamos falar aí um pouco sobre como que a revelação se estrutura. Eu vou citar aqui um trecho que não está aí no slide, eu vou ler para vocês um trecho aqui bonito de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: todavia, onde é que te encontrei? Isso está na obra Trindade de Agostinho. Para onde? Para poder te conhecer. Não estavas na minha memória antes de eu te conhecer. Onde então te encontrei para conhecer-te, senão em ti mesmo, acima de mim? No entanto, aí não existe espaço. Quer nos distanciemos, quer nos aproximemos de ti, espaço não há. Tu, a verdade, reinas em toda parte sobre todos aqueles que te consultam e respondes ao mesmo tempo a todas as consultas diversas que te são apresentadas. Respondes com clareza, mas nem todos entendem claramente. Todos te consultam sobre o que querem, mas nem todos ouvem sempre o que querem. Servo fiel é aquele que não espera ouvir de ti o que desejaria ouvir, mas antes deseja aquilo que ouve de ti. Belíssimo, né, gente? Belíssimo. Agostinho, né? Ah, eu não consigo não me maravilhar com esse homem, gente. Ele é muito bom. Mas vamos lá. Vamos ver aqui como é que Hermann Doiver define revelação. A revelação, segundo, ou melhor, é o Hermann Bavinck, né, que escreveu Dogmata Reformada ou Dogmática Reformada, né, uma teologia sistemática aí de 3 volumes, muito bacana. Bom, segundo aí Hermann Bavinck, a revelação relaciona-se com um tipo de desvendamento livre e deliberado da parte de Deus em direção aos seres humanos. Gente, Deus podia não ter se revelado. Mas é curioso pensar que nós temos aparato de observação. Primeiro, a gente observa a realidade que está ao nosso redor, os fenômenos físicos, naturais, aquilo que nós sentimos com os sentidos, né? Nós temos uma capacidade de interação com o mundo que está ao nosso redor, com o próximo, né? Então, o ser humano se relaciona com um tipo de desvendamento livre e deliberado da parte de Deus em direção aos seres humanos. A revelação tem a ver com isso. Deus está se descortinando de alguma maneira. Lembra que Agostinho falou aqui? Deus está falando. Parece que a dificuldade está em quem está ouvindo e não no Deus que se revela. Parece que a linguagem com que Deus está se comunicando é uma linguagem que é acessível, mas é necessário uma chave para desvendar essa voz divina. É como se Deus estivesse transmitindo um sinal numa determinada frequência que nós não sintonizamos. Tá? É importante destacar que a revelação pressupõe e exige um ser em condições de perceber, reconhecer e receber tal descortinar de Deus. Tem que estar na frequência certa e tem que ter um rádio aí. Né? Mas o rádio em si não é suficiente, é necessário sintonizar o rádio na frequência correta. Vou citar aí um trecho de Alistair McGrath, né? Olha que interessante o que McGrath vai dizer aí. A mente humana possui a capacidade de reconhecer essa obra da criação como tal e de chegar a algumas conclusões confiáveis sobre a natureza do caráter de Deus a partir de sua observação. É curioso porque é uma discussão aí interessante sobre a teologia natural, né? Até que ponto é possível a gente inferir alguma coisa sobre quem Deus é observando os fenômenos da natureza? É uma discussão importante, porque existem tentativas medievais, tentativas modernas, né, de fazer teologia natural, em que Deus fica acomodado à dimensão do conhecimento natural humano. McGrath propõe uma outra abordagem em termos de uma teologia natural, mas ele reconhece que é possível a gente, percebendo a criação, inferir algumas coisas sobre ela. Principalmente se a gente estiver na frequência certa, ok? Isso é importante. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Se a gente estiver na frequência certa, é possível apreender coisas muito particulares sobre Deus na estrutura da criação. A noção de revelação no cristianismo, gente, ela é fundamental, tá? Na constituição da sua tradição, nós sabemos disso. E lembrando que se a tradição cristã é baseada no princípio de revelação, olha que importante, logo, a racionalidade cristã também deve ser derivada desse lugar, ou iluminada pela autorrevelação de Deus. Então, a autorrevelação de Deus é a principal fonte e referência para a atividade intelectual do cristão. Não esqueça disso, tá? A autorrevelação de Deus é a principal fonte e referência para a atividade intelectual do cristão enquanto comunidade epistêmica, né? Essa expressão é comunidade epistêmica, o Alistair McGrath, ele adota isso de outros autores e é muito legal pensar que a igreja cristã e o cristão não empreende ou conhece de forma isolada. Ele conhece a partir de uma comunidade epistêmica, a partir de uma comunidade que compreende e conhece.
Essa comunidade é a comunidade da fé, é a tradição cristã, é a nossa herança intelectual, é as escrituras, né? Mas a gente vai falar depois um pouco mais sobre isso. Segundo o Alistair McGrath, gente, aí uma citação que não está aí nos slides, mas vocês vão ter acesso no paper, segundo ele, a revelação diz respeito à noção fundamental de que ideias centrais da fé cristã devem suas origens, direta ou indiretamente, a Deus, e não à razão humana autônoma, como dizia lá o racionalismo iluminista. Tá? Para nós cristãos, a revelação de Deus, ela é a fonte e a orientação do nosso empreendimento intelectual, da nossa epistemologia. Seja lá como nós lemos a realidade ou compreendemos a realidade, nós a compreendemos a partir da noção de que Deus se revela em algum nível na ordem da criação e Deus também se revela de uma maneira especial em outras instâncias, o que a gente vai ver mais para frente.